Olá, amigos da TV Impacto e do jornal O Impacto. Estamos de volta com o nosso convidado hoje, Dr. Gabriel Geller. Eu vou apresentar ele aqui como analista financeiro, né? Mas na verdade é advogado. Doutor, um prazer tê-lo de volta. No passado nós conversamos aqui. É verdade. E nós vamos trazer para a nossa mesa hoje de novo praticamente os mesmos temas. Vamos fazer uma avaliação, né, daquele momento em que nós falamos e hoje fazer uma comparação. Mesmo porque esse ano é um ano importantíssimo, ano de eleição para presidente da República, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Então, o internauta que neste momento está nos assistindo tem a grande responsabilidade de escolher, né, o seu presidente, o seu senador, o seu deputado federal, o seu deputado estadual, o seu governador. Então, é importante que neste ano cada um saiba dessa responsabilidade, e essa conversa que nós vamos ter aqui com o doutor Gabriel é mais ou menos, quem sabe, até para nortear um pouco do perfil daquilo que você pode escolher em outubro, né? Porque é importante o momento, porque os candidatos se apresentam hoje em todos os níveis e o eleitor, no caso, o cidadão, tem que fazer aquela avaliação para tirar ou escolher. E aí, como é que o senhor avalia essa situação hoje com todo esse movimento de candidaturas, enfim, a nível nacional e a nível principalmente local? Eleição é sempre um momento decisivo, um momento da população expressar sua vontade, fazer valer sua vontade. E dentro do nosso tema de perspectiva para desenvolvimento econômico, social, ambiental, preciso conhecer o que esses candidatos pensam, como é que eles enxergam o desenvolvimento da nossa região. Em nível nacional, por exemplo, como é que os candidatos a presidente ou ao Senado Federal ou a deputado federal percebem o processo de desenvolvimento da Amazônia. Há duas visões hoje muito fortes e que não nos servem. Existe uma perspectiva, uma visão que permeia diversas ONGs e órgãos ambientais, setores do próprio judiciário do governo, que entende a Amazônia como um santuário intocável. E aí nós temos, ironicamente dizendo, que viver aqui em eterna contemplação da natureza intocada. Só que nós somos mais de 20 milhões, mais de 25 milhões de pessoas nos estados que compõem a Amazônia Legal, que vivemos predominantemente na zona urbana, 68% na zona urbana, e que precisamos e temos necessidades e desejos semelhantes à população do Sul, do Sudeste, do Nordeste. Então, precisa comer, precisa comer, precisa educar, de comunicação, saúde. precisa de educação, precisa de saúde. A gente quer ter acesso a certos confortos também da vida. E desfrutar não é da tecnologia. Da tecnologia, e tudo isso tem seu preço. E para isso a gente precisa desenvolver possibilidades para que as pessoas tenham condições de brigar por aquilo que querem, né? Ter renda para conquistar aquilo que querem. Essa é uma visão que já não nos serve. Outra visão que tem preponderado nas relações, por exemplo, do Estado do Pará com a União, é de exploração dos nossos grandes recursos aqui, minerais, potencial hidrelétrico, sem a devida contrapartida, porque, por exemplo, quando é construída uma hidrelétrica na nossa região, todo o ônus social e ambiental é nosso, mas essa energia elétrica não vem para abastecer a nossa população e tampouco o ICMS gerado na comercialização dessa energia elétrica fica aqui, porque ele é pago lá onde é consumida a energia, ela é consumida primordialmente nos grandes centros do país. E nem tampouco nós temos uma taxa diferenciada. Pronto, né? Não, também não. E no caso da mineração, nossos recursos minerais são explorados, são exportados para o exterior, e aí a Lei Candir isenta o ICMS, o Estado também não arrecada. Então o Estado do Pará acaba não arrecadando duas dessas atividades. Isso reflete para mim uma certa visão histórica de Amazônia como um lugar para ser explorados, para suas riquezas serem exploradas, sem uma preocupação maior com a construção verdadeira da riqueza dos amazônidas. Nenhuma dessas duas visões nos serve. E aí, qual seria o Nós temos que ter uma visão que contemple a criação e a geração de riqueza aqui. Vai precisar tocar em questões ambientais para isso? Vai, com responsabilidade, com sustentabilidade. Desde que o benefício gerado por essas atividades econômicas, em termos de emprego, renda, arrecadação, seja maior do que o ônus causado.
E aí acho que a gente pode começar a entender um processo de desenvolvimento sustentável para a nossa região, para as nossas cidades, que atenda realmente ao interesse da população. Agora, isso já é muito bonito de falar, o discurso fica bacana, mas colocar isso em prática, construir esse entendimento, é muito difícil. Gera muito debate, porque as visões são distintas. Tem gente que pensa, as pessoas pensam de maneira distinta. Mas é imprescindível, e uma coisa é certa, um ponto de partida para o debate é que nós precisamos atender a necessidade de 25 milhões de pessoas, boa parte delas vivendo em zona urbana. Então, a parte, com todo respeito à questão de minorias, indígenas e quilombolas que têm seus direitos, têm que ser respeitados, eu estou falando da ampla massa urbana, desempregada ou subempregada, que precisa de oportunidade. Então, a gente não pode ficar no santuário intocável. E também não pode ficar no modelo de explorar aqui os grandes recursos da Amazônia, minerais e potenciais hidrelétricos, né? Sem que a população tenha um retorno sobre isso. E aí, doutor, essa avaliação toda devia ter a participação dos que pretendem chegar ao poder, né? Para que eles tomassem um rumo para apresentar, olha, por aqui é o melhor, então nós vamos ter que investir por aqui. O primeiro passo é saber, da parte do eleitor, se os candidatos são sensíveis a esses temas, como é que eles enxergam esses temas. Verdade. Tá? Se isso está na ponta da língua, se isso está na agenda deles de construção de uma Amazônia mais justa, não é? E se estiver, aí nós vamos ter visões distintas. Um candidato vai enxergar de uma maneira, outro candidato vai enxergar de outra, e isso é um processo democrático. Mas isso tem que estar na pauta, tem que ser primeira linha na pauta dos candidatos. Agora, na sua visão aí, já um pouco com a sua experiência, essa avaliação que o senhor faz, o senhor destacaria alguns segmentos que estão demonstrando assim que podem ser o caminho a seguir? Tem. Santarém, a gente afunilando essa realidade que a gente falou de Amazônia, de Pará para Santarém, somos aqui 300 mil habitantes, 1 milhão de habitantes na região de influência de Santarém. A população economicamente ativa continua em torno dos 150 mil. E o saldo de geração de empregos foi estável esse ano, 353 empregos positivos. No geral temos 30 mil, aproximadamente 30 mil empregos formais em Santarém, no município de Santarém, para essa população de 150 mil em idade economicamente ativa. É pouco, está precisando gerar emprego. Né? Para Santarém gerar emprego e sair dessa linha de renda per capita menor que a metade da renda nacional, então nós somos uma cidade com riquezas, porém de população ainda pobre, em termos de recursos financeiros, a gente tem que apostar numa diversidade de setores. Tem o potencial turístico, com riqueza natural, com riqueza cultural, está aí colocado, vamos melhorar a infraestrutura e apostar nisso. No agro, pecuária e agricultura tanto familiar como agricultura de exportação, já tem mostrado bons resultados, representa aí 10% do nosso PIB junto com a pecuária. A pecuária tem gente já fazendo isso, apostando em melhoramento genético de rebanho, em ganhos de eficiência, adotando modelos diferentes daquele antigo da pecuária extensiva, da várzea, aqui da Amazônia, e tendo resultados bons sobre isso, não é? A indústria, porque a gente tem que comprar tudo de fora, tudo industrializado de fora. A gente só tem aqui a pequena indústria, como panificação, gráfica, os produtos naturais daqui, em boa parte, não são beneficiados aqui. A gente vai no supermercado e compra cada coisa simples de se produzir, poderia ser produzido aqui, compra e produzido fora. Esses dias eu comprei uma manteiga beneficiada, industrial, fiquei satisfeito de ver que era daqui. E eu acho que o empresariado já tem acordado para isso, e já tem muitas iniciativas ainda começando no sentido de beneficiar a produção local para vender para o consumidor local, primeiramente. Não precisa montar uma pequena indústria aqui para concorrer com São Paulo e vender para São Paulo. Talvez a gente possa começar uma pequena indústria beneficiando um alimento aqui, vendendo para o mercado local, e quando ganhar corpo, ganhar força, vende para fora, não é? Na área de serviços, além do turismo que nós falamos, temos aí a gastronomia. Tem gente investindo, tá na moda, tendo né? Sucesso com a gastronomia santarena, tem festivais já de gastronomia aqui em Santarém. A saúde, Santarém é um polo centralizador de serviços de saúde. Essa população de 1 milhão de habitantes que é Santarém e grande entorno, vem aqui para buscar tratamentos de saúde.
E nessa esteira da saúde pode entrar aí a estética, a cosmética, todos os cuidados. E nessa busca com o de saúde, bem-estar. nós estamos falando em atendimento público, né? É no setor privado. Público e privado. Tá? O atendimento no setor privado de saúde aqui em Santarém, via Cresceu. convênios e cartões de descontos, tem crescido continuamente. Novas empresas surgindo, empresas que já são tradicionais e antigas se renovando e crescendo. Então é um setor bom para se investir e se crescer em Santarém. Então, de serviços falamos aí, setor de lazer também, uma população buscando outras opções e oportunidades de lazer. Né? Onde está mais complicado e que é um setor que está se reinventando em Santarém porque o modelo antigo não vai mais se encaixar e a gente ainda não encontrou os caminhos dos novos modelos. O comércio. Santarém sempre foi muito forte no comércio. O comércio somado com serviços representa metade do PIB de Santarém pelo lado da produção. E o comércio antigo, tradicional, que foi feito muitos anos, enfrentou dificuldades nessa crise e essas dificuldades... Muitas lojas fecharam. A concorrência hoje é brutal com a internet. A internet está dentro de casa vendendo. O comércio enfrenta dificuldades com relação à concorrência desleal da informalidade, né? Até de mercadorias, saídas de zonas de benefícios fiscais. Então, o comércio está precisando se reinventar. O comércio, como foi feito ao longo dos anos, eu entendo que ele vai ter cada vez mais dificuldade. E o nosso comércio é predominantemente um comércio popular, assim vai continuar sendo, porque é o perfil de renda da nossa população. A gente vê que os empreendimentos que buscam um público mais premium, público de renda mais alta, ainda não encontraram maturação, no caso dos shopping centers. Estão surgindo, mas ainda estão patinando para encontrar a sua maturação. Alguns empreendimentos isolados têm sucesso. O nosso comércio popular vai continuar existindo, vai continuar sendo forte, mas quem está no comércio realmente é quem mais está precisando buscar alternativas para se reinventar. Mas a dificuldade é grande. Aí voltando a essa questão aí, por exemplo, tem aquela situação dos portos aqui, que tentaram implantar portos novos e que teve aquela reação toda. E ainda há pouco também se reclamou muito, de novo, da infraestrutura, a questão de Santarém, Cuiabá, Transamazônica. É um ponto que nós não tocamos, que eu considero um viés importante para o desenvolvimento econômico de Santarém, que nós sejamos um entreposto comercial e logístico. A nossa posição geográfica é privilegiada. Deixa eu lhe interromper, então. Seria o momento de as nossas forças políticas e os pretendentes a cargos políticos fazer uma espécie de acordo com os que querem chegar à presidência, assumir o compromisso com a região, não é isso? Esse é um tema sensível, porque muitos candidatos e autoridades públicas têm receio em se manifestar favoráveis, por exemplo, à instalação de zona portuária em Santarém, porque há muita gente que é contra. Aí vai e aí perde voto. Eu não tenho receio de dizer que a gente, dentro do que manda a legislação com responsabilidade ambiental, tem que ter uma zona portuária mais forte em Santarém. Já tem alguma coisa, mas tem que ter mais. Nós temos uma janela aqui importante, geograficamente muito bem localizada, o acesso ao meio de transporte, navios de grande calado chegam aqui, né? E acho que é uma das alternativas para se gerar riqueza e renda em Santarém. Doutor, a região aqui, ela é muito abastecida, entre aspas, devido à situação de pobreza da população, com Bolsa Família. E a informação que ultimamente foi passada é que houve muito cancelamento de pessoas, de famílias que recebiam Bolsa Família e que deixaram de receber. Como é que o senhor avalia essa questão do Bolsa Família para as famílias de Santarém e do Oeste do Pará? A gente tem no município de Santarém, pelo registro do CadÚnico, mais de 60 mil pedidos de Bolsa Família. Tínhamos, antes dessa revisão, mais de 30 mil benefícios concedidos, Bolsa Família concedida. Isso aí de cara é um alarme, de imediato soa como um alarme, porque se tem tanta gente pedindo, que nós estamos numa situação, isso não é um bom sinal. Embora seja um dinheiro que circule, né? Não é um bom sinal que a gente tenha essas pessoas nesse estado da necessidade, porque como é que eu enxergo o programa Bolsa Família?
ele tem que ser uma assistência humanitária para a população que realmente está numa situação em que não tem condições de produzir uma renda humanitária e temporária. Tem que ter porta de saída, não pode ser um programa de perpetuação de qualquer um no poder ameaçando, se fulano entrar vai perder o Bolsa Família, não vota em mim porque eu te dou o Bolsa Família. Isso não faz o menor sentido. Isso é uma política de Estado, tem que ser uma política de Estado, questão humanitária, porque nós não podemos compactuar com a realidade de algum cidadão, algum concidadão nosso, algum cristão, ou não cristão, mas algum ser humano passando uma necessidade absoluta, a fome. Então, o programa tem sua finalidade, tem uma finalidade útil. Mas o Bolsa Família, tendo servido em diversas circunstâncias como plataforma de troca de eleitoral, isso suja o cadastro. Em que sentido? Tinha gente porventura recebendo que não se enquadrava nos requisitos para receber. Tinha até gato recebendo. Então aí realmente tem que cortar. Por quê? Entra a corrupção no meio. Claro. E aí tem que fazer essa limpeza no cadastro para dar o benefício a quem efetivamente necessita, porque os recursos são escassos. O Estado brasileiro não tem recursos ilimitados para investir em todos os frontes. Está com déficit, ele tem que tamanho 3 anos com déficit aí, e a perspectiva a gente não sai desse déficit nos próximos 3, contando esse ano e mais 2, ainda que haja toda forma de organização e ajuste fiscal e responsabilidade fiscal. Certo. Bem, a gente não pode terminar essa nossa conversa aqui, doutor, sem falar de corrupção. Que é realmente, a gente acompanha aí, todas as pessoas falam, eu sou contra a corrupção. Eu não sei qual é a sua avaliação, se o senhor puder falar, o senhor fala. Nos grupos da rede social, a gente tem lá, todo mundo diz que é contra a corrupção, que político corrupto tem que ser punido, tem que pagar, tem que ser preso, tem que devolver o que roubou. Mas as pesquisas mostram um cidadão que está condenado por corrupção, preso, como o preferido para ser o presidente. Que choque é esse que dá? Eu não vou analisar especificamente a pesquisa como é que eu posso julgar o que pensam esses, segundo as pesquisas, 37%, 38% da população. Eu penso diferente. Eu acho que o cidadão que teve um papel importante na história política brasileira, que teve algumas conquistas importantes do seu governo, foi em várias instâncias comprovadas situações, crimes. Por isso ele está preso. E se está preso, não pode merecer a minha confiança. Não pode merecer a minha confiança. Nunca fui eleitor do Lula, mas tive grande confiança e expectativa no seu primeiro governo. Achava muito positivo esse vento de mudança que ele trazia. E de fato houve muitas conquistas no período, mas a partir do momento que surgiu aquela situação já de mensalão, em 2005, 2006, e dali para frente uma série de outras situações, e do ponto de vista econômico, aí falando a parte da corrupção, erros graves na condição de política econômica, não merece a confiança. Agora, por que a população tem confiança nele? Pode ter diversas leituras. Eu acho que isso tem muito a ver com a lembrança das conquistas do primeiro governo dele, sobretudo do Lula 1, né? E a simbologia que ele ainda tem na mente da população brasileira, de boa parte da população brasileira. Isso não se apagou. Agora, se você vai racionalizar, avaliar racionalmente a questão, objetivamente, é muito difícil fazer a defesa do político com essa conduta, de qualquer político com essa conduta. Tem muitos aí que estão no pleito e que não estão presos, mas que também estão envolvidos em situações extremamente duvidosas e que a gente tem que filtrar. Eu acho que a gente tem que... A corrupção é um assunto tão complexo que a gente tem que começar... Tem essa grande batalha via Ministério Público Federal, via Judiciário Brasileiro, a população na rua em algumas situações. E é uma batalha também que a gente tem que ter diária contra nós mesmos, contra a nossa própria tentação em situações de corrupção. Né? Não, mas isso aqui vai trazer um benefício, mas em compensação eu estou prejudicando a coletividade, mas isso aqui não é meu, então eu não vou abraçar por esse caminho. Então a gente tem que... E eu acho que aí está a meia-culpa do povo brasileiro como um todo, de agir desta forma no seu dia a dia, de procurar o máximo. Ninguém é perfeito, ninguém depois de
único que passou por aqui, que chegou nesse nível, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Dali para fora, todos nós temos as nossas imperfeições e as nossas pequenas corrupções. Mas nós temos que bater nisso contra nós mesmos o tempo todo para que a gente se sinta digno de dizer: eu não quero um safado presidente do Brasil, eu não quero um safado governador, e nem senador, e nem nada disso. Eu quero gente honesta, correta, de bem, e que acertando e errando, mas vai fazer da melhor maneira possível em prol da nossa população. E que eu também não quero ser safado, né? Não! Não é só de jeito nenhum. Nós também não queremos. Nós não... Em primeiro lugar, eu tenho que olhar para mim mesmo e avaliar minha conduta a cada dia, e reavaliar a cada dia dentro desses princípios e levar a minha vida desta maneira. E isso vai me dar o lastro de consciência para que eu possa apontar o dedo e dizer: este eu não quero. Então, para terminar agora a nossa conversa, só o fecho aí. Perspectiva de nosso desenvolvimento vai pelo qual viés. Um equilíbrio multissetorial, com respeito ao meio ambiente, mas com a consciência de que nós temos que gerar emprego e renda e atividade econômica para as pessoas. Isso vai ter um determinado impacto ambiental, a existência humana tem um determinado impacto ambiental, e a gente tem que pesar o benefício que isso traz para a nossa população. Então nós vamos aí pelo turismo, nós vamos pelo agronegócio, vamos para a indústria através do distrito industrial, e nós vamos manter os nossos setores tradicionais, nosso polo de comércio e serviços. Eu acho que por aí o entreposto comercial e logístico, e a gente construindo esses segmentos aí com cada vez mais força. Quem sabe a gente possa ver Santarém não com 40% da renda per capita nacional, mas pelo menos dentro da média nacional, o que já seria um grande ganho para todos nós. Ok, nós agradecemos mais uma vez a sua contribuição aqui com a TV Impacto, e vamos esperar que nós tenhamos agora na eleição as escolhas acertadas, né, para que a nossa região siga o seu desenvolvimento. Vamos botar a mão na consciência, pesquisar, estudar o que estão propondo, o perfil desses candidatos, e tentar fazer o melhor possível. É isso. É a TV Impacto, sempre levando a melhor informação para você.